Olá pessoal, aqui quem fala é a Bruna. E hoje eu queria gravar um vídeo diferente com vocês. Por quê? Sabe aquela lista que todo mundo fala 100 livros para ler antes de morrer? Então, eu estava pesquisando. Não tem uma lista assim específica para isso. Tipo, são esses livros. Tem várias listas que fazem jornal, blog ou outras coisas que falam, esse livro é bom para ler 100 anos. Aí faz uma lista de 100 livros. Eu fiz uma lista, é, coloquei os livros, mas eu coloquei assim. Peguei várias listas e depois eu vi os livros que aparecem mais na lista. Só que daí tem alguns livros que não apareceram nessa lista. Por quê? Eu falei pro nosso amigo chat pegar uma lista e ver quais livros que falam mais livros. Os livros aparecem mais, quer dizer. E aí eu fiz a lista, tudo. Mas depois eu fui pesquisando outras listas e daí não apareceu alguns outros livros. Então eu fiz e coloquei. Fiz uma listinha aqui pra vocês. O que eu posso fazer? Deixa eu. Tô gravando a telinha já pra mostrar pra vocês. Eu fiz os 100 livros, aí vocês vão ver 100 livros para ler antes de morrer é 2026. Porque o que eu disse, tem alguns livros que não apareceram nessa primeira lista, aí eu comecei a fazer outra. Aí eu vou mostrar para vocês depois. Segunda regra dessa lista que eu fiz. Depois que eu fiz toda a lista, eu fui ver se cada livro tinha tradução em português. Porque se vocês não sabem, eu só falo português. Não falo outro idioma, queria falar pelo menos o inglês. Eu vou tentar começar, mas enfim, não é sobre isso o tema do vídeo. Então, depois que eu fiz a lista de 100 livros, eu fui vendo se todo livro que estava nessa lista tinha tradução em português. Porque se não tivesse, eu ia colocar outro livro, né? Então, aqui, ó, vocês podem ver, eu não vou mostrar toda a lista porque são 100 livros. Mas, por exemplo, eu coloquei o número do livro, a situação dele, que é para ler, o título, o autor, a editora do livro que eu estou lendo, tipo assim, porque tem vários livros que já saíram por várias editoras. Então eu coloquei da editora que eu vou ler, que é esse aqui, o ano da edição, a nota que eu dei e a data que eu comecei e que terminei, tá bom? E aí, por exemplo, aqui vocês podem ver é o número 17, que foi. E eu coloquei a ordem em ordem alfabética. O número 17, eu coloquei As Crônicas de Nárnia. Daí que eu já li ele. Coloquei o nome do autor, a editora que eu li, que foi aquela que veio os 7 livros da capa do leão, tudo, folha branca, maravilhosa. Aí o ano dessa edição é de 2009, a nota que eu dei e o ano, vocês podem ver, que eu terminei. E aí, tem alguns livros, são 100 livros, né, que vocês podem ver, eu fiz a lista, tudinho. Não vai dar pra vocês lerem, tá? Mas eu fiz bonitinho. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui a situação, que daí vai ser só os livros que eu já li dessa primeira lista que eu fiz. Que eu vou colocar lido. Aí vocês podem ver que de 100 livros eu já li 5, né? Que foi As Crônicas de Nárnia, O Morro dos Ventos Uivantes, O Pequeno Príncipe, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Daí eu vi essa lista e falei, ok, parece que tem maioria dos títulos que eu coloquei, a maioria apareceu em várias listas.
Tá, daí eu estava vendo outra lista, porque ontem eu estava fazendo isso. E aí eu senti falta de alguns livros que eu já vi. Tipo assim, aí eu fui, por exemplo, agora tem os 100 livros para ler antes de morrer, 2 de 2026. Vocês podem ver aqui. Porque eu senti falta do retrato de Dorian Gray. Aí colocou o Caçador de Pipas, que é um livro que falam que tem tem um tema muito específico. Eu já li outro livro dele e eu amo. Aí tem o Diário de Anne Frank, que é um clássico, todo mundo já viu ele. E aí eu fiz outra lista, né? Não sei quantos livros ainda falta. Mas, por exemplo, eu acho que vai ter Frankenstein nessa lista que eu tô olhando agora. E aí eu já, tipo assim, eu já li 2 dessa segunda lista que eu fiz. Então eu fiquei assim, ok, não tem uma lista específica, mas tem várias listas que todo mundo coloca alguns livros. Então eu falei, vou fazer uma segunda lista. Mas o que eu quero na minha cabeça é tentar terminar a primeira lista para começar a segunda. Mesmo que tem 2 livros que eu já li aqui. Mas, enfim. Outra coisa que eu vi. Tipo assim, na segunda lista que eu tô fazendo, tem Duna. Eu acho que é o Duna o primeiro livro. Mas tem. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Senhor dos Anéis. Deixa eu procurar. É... Nossa, Senhor dos Anéis tá errado aqui. Tipo, o Senhor dos Anéis. Parece que é os 3 Senhor dos Anéis. Porque Senhor dos Anéis, eu acho que é Torre, Torre 1 ou Torre 2. Eu não lembro. Mas sempre que o livro começa é o Senhor dos Anéis, tal título. Então eu acho que é os 3. E eu acho que eu vou colocar os 3 quando eu for ler. Mas é outra dúvida. E eu acho que essa lista é muito incrível, sabe por quê? Porque eu estava olhando, né? Porque eu estava pesquisando qual que era, que já tinha tradução em português. Eu vi várias edições. E tem uns livros que eu falo assim, nossa, pela edição, tem muitas páginas. Mas tem livro aqui que tem cento e pouquinhas páginas. Você fica, meu Deus. Lógico que Anne Karenine, Crime e Castigo, não vai ser um livro curto. Mas eu fiquei, interessante. Tipo, As Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites. Se for o. Né, porque é um autor anônimo, tem uns. Tem o primeiro, que tem vários que é dividido. Tem poucas páginas, mas se você pegar o que tem todas as mil e uma noites, é mais de mil e poucas páginas que eu vi numa edição lá. Então, tipo assim, ok, posso começar isso. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que vai ser incrível. Então eu quero tentar fazer isso. E espero que dê certo. Não, não é um negócio que eu estou empenhada, mas eu gostei de fazer essa lista. Eu quero tentar fazer livros, vamos supor, livros importantes de escritores brasileiros ou clássicos brasileiros, eu não sei mais ou menos, mas eu tenho várias ideias que eu quero colocar. Essa foi uma primeira e eu acho que eu vou demorar bastante para terminar essa, porque como eu mostrei para vocês, eu comecei uma lista, depois eu vi que tem alguns livros que não tem nessa primeira lista e eu comecei a fazer uma segunda lista de 2026. Então, pode ser que daqui mais um mês, no dia de hoje, que é dia 22
do 7, daqui mais um mês, eles fazem outra lista de livros importantes que eu já vi da The Guardian, eu acho, que é os romances mais importantes, os 100 romances mais importantes, mas e tem livro que não é traduzido em português, então, tipo assim, estou dando prioridade por livros que são traduzidos, porque igual eu, igual a minha querida pessoa, não fala outro idioma. Então, tipo assim, você vai querer ler o livro, mas não tem no seu idioma. Então, dando prioridade a isso, e muitas pessoas também vai querer ler esses livros. Então, é isso. Se você tiver dúvida, não. Se você tiver algum livro que você já viu em alguma lista e quiser comentar isso, pra mim ver se tem na minha planilha. E se não tiver, daí eu coloco, não tem problema também, tá? Então, é isso. Obrigado por tudo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.